capítulo 11, verso 25. João, capítulo 11, verso 25. Glória a Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, amém? Repita comigo, o tempo de Deus é diferente do meu tempo. Em João capítulo 11, verso 25 está escrito: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos ler todos juntos esse verso? 1, 2, 3 e... Disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Feche os teus olhos, por gentileza. Pai, obrigado pela tua palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, nos ensinar todas as coisas. Eu dependo de ti, somos dependentes de ti. Que a tua graça se manifeste nesta noite e nós tenhamos o entendimento daquilo que é estar dentro do teu tempo, para não nos frustrarmos e ficarmos, ó Deus, ansiosos por coisa alguma. Ensina-nos, ó Pai, que dentro do teu tempo nós encontramos o poder da ressurreição, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Eu escolhi este texto para que você possa compreender a dimensão do tempo de Deus. Obviamente você sabe que Deus é eterno. E lá nos Salmos diz que desde a eternidade até a eternidade, tu és Deus. E olha como é interessante que isso não consegue entrar na nossa mente, porque nossa mente é finita e limitada. Deus é Deus da eternidade até a eternidade. Então, ele é um ser atemporal. Se você olhar para o passado, ele é eterno para trás. Se você olhar para o futuro, ele é eterno para frente. Por isso que o salmista fala que desde a eternidade, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E quando nós que tentamos compreender as nossas fragilidades, as nossas mazelas, nossos anseios, nossos desejos dentro do tempo de Deus, nós nos frustramos e achamos que as coisas deviam acontecer dentro do nosso tempo, só que não é assim que Deus faz, não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha do jeito dele, porque ele é Deus, ele é todo poderoso, ele é o Criador, ele é o ser supremo, amém? E aqui, amados, acontece um episódio numa família, que era a família de Lázaro, e eles estão vivendo uma situação difícil na casa deles, de enfermidade e até de morte. O capítulo é longo, por isso que eu escolhi o texto central, mas eu vou decorrer com você nos versículos, para que você possa compreender qual a diferença do nosso tempo e do tempo de Deus. Como que nós percebemos as coisas dentro do nosso tempo, e como que Deus olha para nós para nos ensinar. Na nossa percepção, as coisas são diferentes. Olha só o que acontece nessa família, acompanha comigo no verso 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Para por aí. Jesus amava aquela família. Você compreendeu isso nesse texto? Jesus salvou aquela família. Você percebeu isso? Jesus liberou perdão na vida da Maria, aquela que ungiu os pés de Jesus, chegou chorando, arrependida dos seus pecados. Jesus falou: vai, não peques mais, a sua história vai ser conhecida no mundo inteiro. Uma família que foi alcançada com perdão, uma família que foi alcançada pela graça e pela salvação, uma família que era amada do Senhor, mas tudo isso não impediu que aquela família vivesse uma situação difícil, de enfermidade e até de morte. Olhe para mim, você é amado do Pai, você é perdoado pelo sangue de Jesus, o Senhor já te perdoou, você é alcançado pela graça, o Senhor te salvou, mas muitas vezes nós passamos por situações difíceis,
E nós não compreendemos porque estamos passando por essa situação. Senhor, eu não sou o teu amado. Senhor, eu não sou o teu filho. Senhor, eu não sou o teu servo. Eu vou na igreja, eu busco a tua presença. Por que eu estou passando por isso? Porque você ainda não compreendeu o tempo de Deus. Posso ouvir um amém? E aquela família estava mandando notícias para Jesus, para que Jesus pudesse intervir naquela situação. E eu quero pensar junto com os amados irmãos, ministrar à igreja, como que é a nossa percepção a respeito do tempo de Deus. Porque na nossa percepção, olha só o que acontece. Verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Ou seja, na nossa percepção, parece que Deus está demorando. Senhor, age em meu favor. Por que o Senhor não faz agora? Por que o Senhor não traz um milagre urgente? Estou na campanha do milagre urgente, estou na campanha da porta aberta, mas cadê o milagre, o livramento e a bênção que não vem? E aí Eclesiastes 3 tem um maravilhoso remédio para você. Coloca na tela Eclesiastes capítulo 3. E eu quero que você viva este capítulo, estes versos e compreenda que isso é o tempo de Deus para a tua vida. Tudo tem, coloca na outra versão, sem ser atualizada. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Continua. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de se arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter. Ele vai descrevendo vários outros tempos, que são 14 tempos que ele fala aí. 14 tipos de tempo, mas ele começa dizendo que há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Se não tem acontecido no seu tempo, é porque o Senhor tem reservado a hora certa para você. Posso ouvir um amém? E além disso, amados, voltando ao nosso texto original, verso 8 diz assim: disse-lhes os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Na nossa percepção das coisas de Deus, Deus às vezes faz coisas incoerentes. Para nós não faz sentido, para Deus faz sentido. Para você, muitas vezes não faz sentido aquilo que tem acontecido na sua vida. Para Deus faz todo sentido. Porque os discípulos, na percepção humana, não conseguiram compreender, mestre, está todo mundo querendo te matar. Os judeus querem apedrejar-te, como você vai voltar para a Judéia? Vamos, porque no verso 7 ele diz, vamos outra vez para a Judéia. Verso 8, disse os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Isso não faz sentido. Mas para Deus faz todo sentido. No tratamento de Deus, você não precisa compreender muitas coisas. Parece estar sendo incoerente, mas o nosso Deus tem um tratamento certo para você. O nosso Deus tem um remédio para cada ferida. A palavra ainda fala que Ele que é o mesmo que abre a ferida para depois cicatrizar, para depois tratar e para depois curar. E ainda Isaías fala, é um texto muito até polêmico, ele fala, eu crio o mal e crio o bem. Sabe por quê? Porque ele envia o mal para fazer bem para os seus servos. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel, quando foi enviado os caldeus, os babilônicos, que vieram para trazer o cativeiro para o povo. Aquele cativeiro não foi para matar o povo, mas foi para aproximar o povo de Deus, porque depois daquele cativeiro, depois daquela situação difícil, quando eles voltaram para a terra, nunca mais eles abandonaram a Torá, do jeito deles, mas nunca mais eles abandonaram. Foi Deus quem enviou aquele mal, foi Deus quem enviou os babilônicos, os caldeus. Foi Deus que permitiu aquilo que na cabeça de muita gente não fazia coerência, não fazia sentido. Na cabeça de Abacuque não fazia sentido quando ele falou sobre isso com Deus. Até que ele compreendeu aquilo que Deus queria fazer. Então, se você está achando que Deus está sendo incoerente,
Espera no Senhor e confia nele, porque ele é poderoso para fazer todas as coisas na sua vida, em nome de Jesus. Na percepção humana, parece que Jesus está demorando. Na percepção humana, parece que Jesus está sendo incoerente. Na percepção humana, olha só o que acontece no verso 9. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Na percepção humana, aquilo que Jesus fala, muitas vezes está longe da nossa compreensão. Ele respondeu algo, e as respostas de Jesus são sempre assim, viu, amada igreja? Quando Jesus responde alguma coisa, na maioria das vezes, não tem nada a ver com aquilo que você está perguntando. Pode ter certeza disso. Nicodemo chegou diante de Jesus no capítulo 3 de João, e falou: eu sei que és mestre de Israel. Jesus já mandou uma nele, que ele ficou sem entender. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Mas o que isso tem a ver? Não falei nada disso. Mas essa é a palavra de Deus para você. Elias foi lá no meio do deserto, entrou numa caverna, chegou diante de Deus e falou: olha, estão tentando me matar, pode me matar que eu não sou melhor que os meus pais, mataram todos os seus profetas ao fio da espada, e eu quero morrer também. Elias, sai para fora. Falou a mesma coisa de novo. Elias, você vai se levantar, vai ungir Eliseu, vai ungir Azael, vai ungir a todo mundo que tem que ser ungido. E aí Elias ficou com cara de ué, né? Cara de, sabe aquele pastel que você compra na feira, está vazio? Né? Aquele cara de pastel de vento. Mas Deus, eu estou falando que eu quero morrer. Como assim você está ungindo? Porque você está fora do foco. As palavras que Cristo nos fala, nos coloca novamente no centro da vontade dele. Muitas vezes estamos achando que Deus está demorando e que as palavras dele não faz sentido, mas aqui o Senhor está ensinando algo profético, que existe um tempo para se realizar, e as 12 horas que devem ser andadas abaixo da luz, é um tempo do envio da igreja, porque os 12 apóstolos representam o quê? O envio apostólico. Os 12 apóstolos representam o tempo da igreja constituída nessa terra. E estas 12 horas que a igreja vai andar, é debaixo da luz que se chama Jesus Cristo. Esta luz é que nos guia, essa luz não nos deixa confundido, essa luz nos coloca no caminho certo, que é o próprio Cristo, dentro da vontade de Deus. Amém? Eu fui ungido a pastor com 33 anos. E agora estou chegando 4.5, né? 45 anos. Obrigado, querido, obrigado. Ou seja, são 12 anos de pastorado. Este ciclo representa um novo ciclo espiritual que vai se iniciar na minha vida. E aqueles que estiverem comigo, vocês estando comigo, nós vamos ser levados para um nível superior de autoridade. Porque o Senhor está constituindo estas 12 horas para nós continuarmos a andar dentro da luz e cumprir o propósito neste tempo. Não é à toa que muitas coisas já têm acontecido neste ano. É porque Deus está mexendo as situações no mundo espiritual e está replicando aqui no mundo físico. Nós não compreendemos o tempo de Deus, mas Deus sabe o que está fazendo. Vira para o seu irmão e fala: olha, fica tranquilo que Deus sabe o que está fazendo. Amém? E amados, na percepção humana, além de nós não compreendermos aquilo que Jesus fala, na percepção humana, nós achamos que Jesus não sabe. Olha só o que eu vou falar. Muitas vezes achamos que Jesus não sabe o que está fazendo. Porque nós, nas coisas humanas, nós entendemos. Jesus, das coisas humanas eu entendo. Deixa que eu trato das coisas humanas, só cuida das coisas espirituais. Olha só o que acontece. Verso 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Porque a palavra dormir, no hebraico, é a mesma tradução para morte e para aquele que dorme literalmente na cama, que está com sono. E os discípulos, Jesus, você está tipo assim, está viajando, né, na linguagem dos jovens. Jesus, espera aí, se ele está dormindo, então está tranquilo, vamos ficar por aqui mesmo. Está tudo resolvido. Aí Jesus teve que falar literalmente o que estava acontecendo, não é? Verso 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse,
para que possais crer, mas nós vamos ter com ele. Porque na nossa percepção humana, a gente quer resolver as coisas na força do braço e achamos que Deus não tem o poder para resolver aquilo que Ele quer agir em nosso favor. Você está compreendendo isso? Porque os discípulos não estavam entendendo, achavam que Jesus estava falando de coisas naturais, mas Jesus está falando já do milagre que ele já enxergava. À sua frente, Deus já está enxergando o milagre. Ah, mas na minha família está uma confusão lascada. Jesus já enxergou o milagre. Ah, meu pai é um bêbado. Jesus já enxerga o homem salvo profetizando e pregando. Ah, mas minha esposa ficou louca. Jesus já enxerga a libertação. Mas meus filhos estão entregues nas drogas. Jesus já está enxergando o livramento e a salvação deles. Ele já olha e já vê o livramento à sua frente. Por isso que o nosso tempo muitas vezes não se encaixa com o tempo de Deus. E há uma confusão quando nós tentamos compreender na mente humana. Mas o Senhor quer te entregar uma mente espiritual. Para que você tenha a compreensão que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Repita comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí os discípulos começaram a falar, está acontecendo alguma coisa, Jesus está falando algumas coisas e a gente não está entendendo. Porque na percepção humana, às vezes a gente pensa que ele está demorando. Na percepção humana, nós achamos que Jesus está sendo incoerente. Na percepção humana, pensamos que Jesus não sabe o que está fazendo. Na percepção humana, quando a gente tenta compreender o nosso tempo dentro do tempo de Deus, achamos, sabe o quê? Que Jesus vai colocar a gente numa enrascada. Ou até mesmo num beco sem saída. Estou sendo sincero aqui, tá, queridos? E os discípulos estavam tudo na mente humana. Tanto é, olha só o que acontece, a frase de Tomé é a melhor de todas, eu achei melhor. Verso 16, então Tomé, chamado Dídimo, aquele Tomé, sabe, da mão furada, que queria tocar na mão de Jesus. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos, tá bom, né, vamos também nós para morrermos com ele. Ou seja, já que ele quer para um lugar que o pessoal quer apedrejar, ele quer voltar para um lugar que está todo mundo querendo matar ele, então tá, então vamos nós também morrer com ele, vamos lá. Eita Jesus, é isso que você quer? Então vamos. Na nossa mente humana a gente acha que Jesus está colocando a gente numa enrascada. Deus não vai te colocar numa fria, amém? Pode até ser o tema do YouTube, Deus não vai te colocar numa fria. Deus não vai te colocar num beco sem saída. Deus não vai te colocar numa enrascada. Peraí, tem certeza? Não foi Deus que mandou eles para o mar? E ficou o mar à frente e o povo do Egito atrás com carros e cavalos e cavaleiros? Sim, mas o mesmo Deus que enviou para o mar é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. O mesmo Deus que enviou para uma cidade fortificada é o mesmo Deus que derrubou a muralha. O mesmo Deus que colocou o pequeno Davi diante de Golias é o mesmo Deus que fez aquele gigante cair diante dele. Então as situações que o Senhor está te mandando é para que você aprenda que Ele está com você e que naquele lugar, naquele momento, você vai aprender algo. Os discípulos iriam aprender, por isso que ele falou, já estou glorificando a Deus, porque este momento foi reservado para vocês, para que vocês mais uma vez vejam a glória do Filho de Deus. Então se nós estamos indo para um lugar que estamos correndo perigo de vida, é lá que Deus vai se manifestar e o nome de Cristo será glorificado. O nome de Jesus vai ser glorificado através da tua vida. Amém? E aí os discípulos foram e chegaram num ponto que eles não esperavam, que aquilo que Jesus já sabia, eles não sabiam. Lázaro já estava morto há quanto tempo? Há 4? E ali você sabe o que aconteceu. Você sabe do milagre. Você sabe o que aconteceu, porque ele falou no verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que entrar dentro do tempo de Deus, vai viver esse tempo de ressurreição. Jesus, ele faz 3 perguntas. E essas 3 perguntas que ele faz, é para nos realocar, é para nos recolocar, para nos reposicionar onde ele quer que nós estejamos. Onde ele quer que a gente esteja. E acompanhe comigo estas 3 perguntas que vai nos levar para essa conclusão do poder da palavra dele. A primeira pergunta que ele faz está no próprio verso 26. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu nisto? Amém?
Pergunta para o seu irmão, você crê nas palavras de Jesus? Pergunta para ele, você crê nisto? Jesus estava falando algo sobrenatural lá. A ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? É a mesma pergunta que Jesus te faz hoje. Você crê no poder da eternidade? Você crê a despeito dos outros? Você crê a despeito do cenário que você está enxergando? Você crê que o Todo-Poderoso, Ele é fiel e te chamou, te escolheu, e aquele que começou a boa obra é fiel para levá-la até o dia de Cristo e aperfeiçoar esta obra na tua vida? Você crê nisso? Dependendo da sua resposta, a obra do Senhor continua ou não. Dependendo da sua resposta, você vai entrar dentro do tempo de Deus ou não. Porque no tempo de Deus já morreu. No tempo de Deus já faz 4 dias que morreu. No tempo de Deus o jogo já acabou. Não. Só que não, né? Para Deus, para o homem pode ter acabado. Mas Deus vem e dá um recomeço. Uma frase que eu gostava de ouvir de um líder meu, falar: Satanás vem e coloca um ponto final na nossa vida. Jesus vem e coloca uma vírgula. Amém? E também uma serva de Santa Teresa comparou uma vez a vida como se fosse um jogo de futebol. Agora eu quero me apropriar dessa comparação dela. Se a vida fosse um jogo de futebol, eu estaria terminando agora o primeiro tempo, aos 45, não é isso? Estou entrando no segundo tempo deste jogo chamado vida. E eu vou te falar uma coisa, até aqui o Senhor me sustentou, o Senhor me ajudou. Ele não vai deixar eu perder esse jogo. E quem estiver jogando comigo no segundo tempo, vai todo mundo ganhar, viu? Vamos ganhar de lavada, vai ser de 10 a 20, 30 a 0 contra o inimigo. Então, amados irmãos, Jesus ele faz essa pergunta: você crê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar e ter fé que Ele se torna galardoador de todos os que buscam. Com a fé que o Senhor tem me dado, e não é uma quantidade de fé, porque a tua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Você não precisa ter muita fé, mas você tem que ter uma fé ativa, uma fé ativada. A minha fé é do tamanho do grão de mostarda. Está funcionando? Que bênção, continua com o tamanho dessa fé. A minha fé é do tamanho de um caminhão. Se ela estiver desativada, mais vale ter uma fé do tamanho do grão de mostarda do que ter a fé do tamanho de um caminhão. O importante não é a quantidade ou o tamanho da fé, é importante se ela está ativa ou não. E a pergunta que Cristo te faz é: você crê na minha palavra? Então vá viver o meu tempo na tua vida. Amém? A segunda pergunta que Jesus faz, olha só que interessante, amados. Porque ali está acontecendo tudo, todo mundo está chorando, está pressionando. Jesus chora. E aí, verso 34. Vou até acompanhar, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Ó, verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. A pergunta que Jesus faz nesta noite é a segunda pergunta: onde você sepultou aquilo que já está morto na sua vida? Que você acha que não tem mais jeito. Já faz 4 dias, já faz tanto tempo. Meu ministério já morreu, o meu chamado, o meu casamento já está sepultado, não quero nem ver. Mas Jesus te pergunta: você sepultou aonde? Onde que está sepultado? Meu sonho já morreu. Aí não tenho mais esperança com esse meu filho. Eu não tenho mais esperança com a minha vida profissional. Eu não tenho mais esperança com esta pessoa. Onde você sepultou esse sentimento? Cadê? Procura aí. Em que gaveta você enfiou? Em que sepulcro ele está? Porque Jesus está perguntando. Você precisa identificar aonde está essa situação que já morreu para você, mas Cristo quer ressuscitar. E a pergunta que ele te faz nesta noite é: além de você crer, me mostra onde está sepultado essa situação que você tem escondido há tanto tempo. Mostra para mim. Mostra para Jesus aonde está sepultado, que Ele tem a solução para você. Mostra para Ele. Aqueles judeus falaram: Senhor, vem e vê. Muitos falam que aqui é o menor versículo da Bíblia, verso 35, que diz: Jesus chorou.
Só que não é o menor versículo, é um versículo de uma grandeza poderosa, onde ele se compraz dos nossos sentimentos e se consolidariza com os nossos sentimentos. Porque ele quer ressuscitar aquilo que está morto. Fala para o seu irmão, Jesus quer ressuscitar o que já morreu. Quem crê, diga amém. Aquelas pessoas não estavam compreendendo, queriam saber o que iria acontecer. E algo poderoso estava para acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Verso 38 em diante. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, é a terceira pergunta que ele vai fazer para você nesta noite: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Aleluia. Pergunta para o seu irmão: você quer ver a glória de Deus? Então faça o que Cristo está mandando. Aleluia. É a pergunta que ele te faz. Eu já não te disse que, se tu creres, tu verás a glória de Deus? Se eu mandei tirar a pedra, tira essa bagaça logo daí, meu filho. Se eu mandei tirar a pedra, tira. Ah, mas já está morto 4 dias. Fica na compreensão humana, que você não vai viver a compreensão espiritual. Fica com as suas atitudes humanas, que você não vai viver as atitudes espirituais. E a terceira pergunta que Cristo te faz é: se você quer ver a glória de Deus. Se você desejar, você será preservado. Porque Moisés um dia ele desejou ver a glória de Deus e falou: Senhor, permita-me ver a tua glória. E Deus falou assim para ele: Moisés, Moisés, homem algum viu a minha glória e sobreviveu. Você tem certeza que você quer isso? Eu quero ver a tua glória. Então vou fazer o seguinte: eu vou te colocar ali numa fenda e vou passar de costas. Vou permitir que você me veja. E sabe o que aconteceu? A glória de Deus brilhou no rosto de Moisés. Hoje existe uma glória que não se desvanece, o apóstolo Paulo. O que quer dizer isso? Porque quando Moisés desceu do monte, todo mundo olhou para o rosto dele e a glória brilhava no rosto dele. Todo mundo ficou com medo. Ficaram com medinho, é verdade. E aí Moisés, se nós ficarmos olhando para essa glória, nós vamos morrer. E aí Moisés colocou um véu no seu rosto. Então ficava Moisés com um véu no rosto. Só que depois de um tempo aquela glória passou. E Moisés continuou usando o véu, porque ele gostou daquele marketing, né? Gostou daquela imagem midiática, continuou usando o véu no rosto. E o apóstolo Paulo fala: olha, aquela glória que apareceu no rosto de Moisés é uma glória que foi passageira. Só que a glória que Cristo quer revelar na tua vida é uma glória que não vai passar jamais. Você vai ver a glória de Deus e esta glória vai brilhar na tua vida. Você vai ver a glória de Deus e as pessoas olharão para você e vão ver: existe Deus na vida desta pessoa. Existe Deus na vida da Priscila, existe Deus na vida do Ramon, existe Deus na vida da Jaqueline, existe Deus na sua vida. Elas vão perceber que pelo seu testemunho, elas não serão capazes de dizer que não há Deus na sua vida. Aleluia. Fala para o seu irmão: a glória de Deus vai brilhar na tua face. E diga assim: não vai se apagar. Por isso, meus amados, eu quero concluir esta ministração declarando que quando nós deixamos que o tempo de Deus se estabeleça na nossa vida, acontece a mesma coisa que aconteceu com Lázaro. Verso 41, tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Chegou o tempo de Deus na vida do Lázaro. Chegou o tempo de Deus na sua vida também. Aleluia. É lá fora que você vai viver o poder da ressurreição. É do lado de fora que você vai viver, vai mostrar para todo mundo a glória do Senhor. É do lado de fora que você vai mostrar que você está dentro, no centro da vontade de Deus. Este centro perfeito, bom e agradável. Mostra para o mundo
que você não está preso no casulo, não está preso numa caverna, não está preso no sepulcro. A ordem de Cristo é: vem para fora. Amém? Hashtag vem para fora. Lázaro, vem para fora. Oh, aleluia. Ainda bem que não tem professor de português aqui, senão já fazer gracinha, vem para fora. Tem como ir para dentro? Né? Mas Jesus é assim mesmo. Ele gosta de falar o óbvio para todo mundo entender. Ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que está dentro sai para fora. Porque é uma ordem que ele dá, e aquilo que está acontecendo no mundo físico vai responder a esta ordem espiritual. Lázaro estava ali, todo amarrado, todo preso, mas alguma coisa aconteceu naqueles tímpanos daquele defunto. Alguma coisa aconteceu naquele ouvido, naquela região auricular daquele defunto. Soou, tocou o tambor ali dentro, porque os tímpanos parecem tambores, né? Tocou um tambor no ouvido do defunto. Vem para fora aí comigo. E ele abriu o olho: sou eu mesmo, Lázaro sou eu. Cristo te chama pelo nome para viver a obra dele lá fora. Amém? E quando estou dentro deste tempo de Deus, diz o verso 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Você que está vivendo e vai viver o tempo de Deus, chegou o tempo de você ficar e viver desatado. Solta as amarras. Solta as amarras da amargura. Solta as amarras da escravidão. Solta estas amarras do passado. Quebra estas correntes, porque a ordem de Cristo é: desata. Desata essa situação. Desata. Porque é necessário você andar sem impedimento algum. Amém? A ordem que Cristo te dá é para que você desate aquilo que está te prendendo. Amém? Que você solte as ligaduras, solte as amarras. Chega de ser um crente múmia. Tem tanto crente que parece uma múmia, de tão amarrado que fica, né? Aconteceu uma situação lá quando era adolescente, já atou o pé. Lá na escola eu era o mais zoado da classe, já atou a canela. Lá em casa todo mundo brigava comigo, dava cascudo na minha cabeça. Eu tenho raiva até hoje. Aí já começou a atar até o peito, já começou a virar uma múmia. E não consegue andar, não consegue crescer espiritualmente, não consegue outras situações no trabalho, porque está preso, não consegue falar aquilo que é a sua necessidade. Não consegue liberar perdão e fica andando que nem uma múmia. Não consegue andar. A ordem que Cristo dá é: desata, desatai-o. Se desate dessa situação, porque o Senhor quer que você ande sem impedimento algum. Profetiza sobre o teu irmão, diga para ele: Cristo quer que você ande sem impedimento algum. No tempo de Deus eu saio para fora, no tempo de Deus eu sou desatado, no tempo de Deus eu ando sem impedimento, porque eu estou debaixo deste envio. Cristo já nos enviou, Jesus já te enviou, Jesus já te deu uma ordem: ide por todo mundo, pregar evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Pastor, estou esperando a confirmação do meu ministério, eu não sei se eu sou chamado para evangelizar. Está aí, a confirmação é essa: ide por todo mundo e pregar evangelho. Já está confirmado, pronto. Agora é só andar de forma desatada, é só andar liberado, porque este é o tempo de Deus na sua vida. E sabe o que vai acontecer com você, para finalizar essa ministração? Você vai virar uma máquina de fé. Pastor, isso não é máquina de café, não, é de fé mesmo. Uma máquina geradora de fé. Verso 45, muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Oh, aleluia, você é uma máquina de gerar fé. Na TV tem a máquina séria, máquina mortífera, né? Você vai ser uma máquina de gerar vida. Uma máquina de fé, porque tudo aquilo que aconteceu na tua vida vai gerar fé na vida das pessoas. Quem quer ser essa máquina de fé nesta noite, diga amém. Então o Senhor está colocando estas sementes poderosas dentro de você.
Creia e saiba que no tempo de Deus todas as coisas vão acontecer, mesmo que você não esteja compreendendo, é para que você gere um testemunho, é para que você se torne melhor, é para que você realmente vença, é para que você esteja desatado e volte a andar e saia de toda paralisia, saia de todo espírito de morte, saia daquelas situações que já estão mortas, e se são sonhos mortos e enterrados, o Senhor tem poder para ressuscitar. Ele te pergunta nesta noite, te perguntou já, não é verdade? Você crê nisto? Ele te perguntou, onde você sepultou? Me mostra, identifica onde está esse problema. Onde está essa situação morta? Por quê? Para que você possa ver a glória de Deus se manifestar na tua vida em nome de Jesus. Fecha os teus olhos nesta noite, aleluia. Aleluia, o Senhor está aqui. Oh Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Oh, fala com o Senhor agora. Qual é a situação que já morreu e você pensa que não é melhor nem mexer porque já cheira mal? Não. Jesus te ajuda a identificar e vai te ajudar a realmente a solucionar e encarar esse problema de frente. Porque chegou o tempo de restaurar os relacionamentos mortos, de restaurar o ministério que morreu, de restaurar os pensamentos e transformar em pensamentos de vida. O Senhor te chama nesta noite para viver com esta graça e com esta verdade em nome de Jesus. Aleluia. Ore, eu vou te dar alguns minutos enquanto nós cantamos um louvor. Eu quero que você, com os olhos fechados, converse com o Senhor nesta hora e comece a profetizar este tempo de vida e de restauração em nome de Jesus.